Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos uma semana de reação espetacular no mundo inteiro. Até o Japão, que foi o causador aí de todo o desastre da queda, reagiu e teve uma semana de alta, né? A Europa inteira, Estados Unidos e o Brasil foi testar o topo histórico. Na sexta-feira ele deu uma rameladinha ali no fim, acabou não fechando no topo histórico, fechou um pouquinho abaixo, mas está na região, né? Está ali na região. E agora nós precisamos ver o que ele vai fazer ali naquela região, né? Ele vai fazer uma correção porque cansou, né? O pessoal vai colocar uma grana no bolso, que foi uma alta significativa e rápida, ou vão simplesmente fazer umas parciais, ficar esperando ali e dar uma lateralizada para um próximo rompimento, né? Então, ou vai seguir o caminho, né? Porque já aconteceu antes outras altas, nós vamos ver isso daí no gráfico, já aconteceu outros momentos em que ele fez essa alta no passado recente, né? E chegou nesse topo, nessa resistência e continuou e rompeu, né? Então isso pode acontecer também, né? Falando sobre o dólar, o dólar marcou um fundo ali, foi ali numa região importante, né? E agora o importante é manter as expectativas baixas, tá? Porque nós temos as expectativas de que o preço ele vai chegar numa região e aí ele vai reagir imediatamente. E não é assim, o preço tem o seu tempo, então você precisa deixar ele trabalhar. Pode ser que ele reaja? Pode, mas você precisa guardar os sinais. Então, neste momento, ele está ali descansando no fundo, né, numa zona de suporte, e se ele der oportunidade, tem que comprar, porque a tendência macro é de alta do dólar. Mas tem que ter paciência, porque ele pode ficar naquela região por bastante tempo, ele costuma fazer isso, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais como operar com a gente no Método 10x, ter acesso à carteira VIP e à sala ao vivo, tem um link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, turma, como vocês podem ver, o mundo inteiro esverdeado, né, bem esverdeado, ou seja, foi um consenso dessa alta, né. É o que geralmente acontece, que nós tínhamos falado, né, o VIX foi lá, explodiu, ele veio, o mercado inteiro veio para suas regiões de suporte, numa queda forte, e aí entra a força compradora, né. O S&P 500, a mesma coisa, sempre com destaque para as magníficas 7. As que estão decepcionando, não, né? Quem decepcionou mais foi o Google, que não está com força para reagir, todas as outras reagiram. Olha só, a Nvidia quase 19% na semana, né? A Amazon 6%, até a Tesla, que está meio em tendência de baixa, subiu 8%, né? E a Meta, apesar de ter subido só 2%, ela está no topo histórico, é uma das mais fortes, né? Então, assim, SP 500 consenso de alta. E agora, indo para o VIX, nós tínhamos falado na semana passada, né? Inclusive o Momento Economia da semana passada foi sobre o VIX, e falamos, né, sobre essas situações, quando faz esse topo aqui, ou como normalmente o mercado marca fundo, né? E foi o que aconteceu essa semana aqui. O VIX caiu mais, fechou aqui abaixo dos 15 pontos, né? Então está bem controlado isso daqui para continuar subindo. Olhando aqui os juros, nós temos os títulos de 10 anos, a semana passada tentou fazer uma reação, essa semana aqui já fez um inside candle, esse negócio aqui está virando para baixo, né? Tudo indica que vai perder fundo. Os juros europeus também, a semana passada deram uma reagidinha, essa semana aqui um doji, com cara aqui de pulo do gato morto para cair mais, né? Vim testar essa região aqui abaixo dos 2%. Seguindo aqui para o Reino Unido, também virado para baixo, e o Japão marcou aqui um fundo mais alto, né? E o Japão ainda continua com os juros subindo. Indo agora para o S&P 500, nós já começamos aqui a ver a força do movimento, né? Olha só que barra maravilhosa. A semana passada já tinha sido um sinal importante, né? Porque tinha aberto o mercado, descido aqui durante a volatilidade lá do Japão, né? E voltado a fechar o final da semana praticamente no mesmo lugar com uma barra verde, né? Isso daqui falando dos futuros, né? Quando a gente olha aqui o S&P 500 do mercado spot, né? Aí nós temos a abertura aqui embaixo, né? Porque ele abriu, a hora que ele abriu já o mercado japonês já está fechando, e aí ele só subiu o resto da semana, né? Então, realmente demonstrando força aí neste fundo.
Então não tem muito o que falar, tá? Aqui rompeu todas as resistências que tinha pelo caminho, isso aqui tem tudo para testar topo e fazer como ele fez das outras vezes que ele fez algum tipo de correção, não importa o motivo, né? Fez a correção e agora está indo para testar topo novamente, não tem por que duvidar disso. Mesma coisa a Nasdaq, né? Uma barra muito forte, tudo indica que deve continuar subindo e testar topo. O Dow Jones, que não tinha nem perdido o fundo, né, não tinha nem feito pivô de baixa no diário, já está aqui no topo histórico, né, porque a gente tem essas sombras aqui, mas em termos de fechamento está no topo histórico, fechando acima dos 40 mil pontos e deve continuar para cima. Assim como o Russell 2000, que não está no topo histórico, mas ele está fazendo uma reação, né, que ele estava muito fraco, então virou aqui e 2 semanas de alta tem tudo para vir testar este topo aqui, né. Então, mercado bem forte. Indo para a Europa, e aí provavelmente esse vídeo aqui vai ser rápido, turma, porque não tem muita divergência, não tem muito o que ficar falando. Nós simplesmente temos que seguir o gráfico, os gráficos estão tudo para cima. A gente tem que operar na ponta compradora até prova em contrário, né? Então, nós vemos aqui a Alemanha, que estava nessa consolidação, e chegou a perder o fundo aqui na semana passada, né, mas já voltou aqui, está muito perto do topo histórico, e esse negócio aqui tem muita cara, depois de todo esse movimento aqui, olha, veja como aqui ele também ficou consolidado, tal, aí não lembro o que aconteceu aqui, fez uma queda e depois voltou tudo e fez o rompimento do topo, né, então isso aqui está com cara de que também está vindo aqui para romper topo histórico. O Reino Unido também, olha só, essa consolidação aqui, depois de ele ter feito essa reação na semana passada, ó, fez um fechamento aqui mais alto do que toda essa região, tem tudo para ir romper topo histórico. A França já está mais fraquinha, né? Então ela, quando você olha pelo diário, ela está numa tendência de baixa, só que quando você olha aqui pelo semanal, ela deixou aqui um fundo mais alto, né? E tem retração de Fibonacci e tal, então assim, pode ser que essa França agora, ela está num momento aqui, ela parou aqui numa região de bastante resistência, mas se ela conseguir vencer isso daqui, ela volta a subir, tá bom? Não duvide disso daqui, porque o mercado todo está muito forte, está com apetite ao risco. Olha só o Japão, o índice Nikkei, que coisa maluca, né? Ele fez uma bela de uma barra aqui, eu até estava com dúvidas, né, se ele não ia fazer aqui um pulo do gato morto e depois vir fazer um teste de fundo, mas não, entrou a força compradora e subiu e voltou aqui, olha, para 38 mil pontos, né? E tem tudo para vir testar topo. Tem bastante resistência aqui, ele deve dar uma enroscada aqui, provavelmente, mas não duvide que esse negócio venha testar topo, tá? A China também deu um sinal importante, né? Porque nós temos aqui este Fibonacci desta perna de alta, né? E ele aproveitou para fazer essa reação. Então fechou a semana aqui numa barra de alta, hoje já está aqui subindo também, né? Então parece que marcou fundo. Lógico que esse processo aqui todo é um processo de reversão de tendência, de uma tendência de baixa, né? Então tem que tomar cuidado. Mas parece que a China está começando a reagir. Vamos até olhar o gráfico diário dela aqui, olha. Tem aqui, dá para fazer aqui uma linha de tendência, né? Nesse gráfico diário. E se ela conseguir romper essa linha de tendência e começar a fazer isso, nós podemos falar que reverteu para cima, né? Seria um bom sinal, porque aí isso daqui carrega o mercado emergente. Veja aqui o mercado emergente, aqui nós vamos até olhar outros mercados, né? Porque foi uma reação importante, né? E o fato de ele ter se segurado aqui nesta linha e ter reagido e voltado para cá com tanta rapidez, é bom, porque se o mercado está com apetite ao risco, mercados emergentes são beneficiados, né? Quando todo mundo está com medo do risco, ninguém vai para mercados emergentes, que é muito arriscado. A gente vê o Brasil, né? Aí, falando em Brasil, temos aqui o EWZ, que olha só, teve mais uma semana de alta, então isso aqui realmente com muita cara de fundo, né? Está aqui na última retração de Fibonacci, mas eu acho que tem tudo para continuar subindo, tá? Lembrando, estamos aqui num afunilamento, né, de muito tempo, então sempre que ele vem testar esta região aqui do fundo do afunilamento, ele reage com força, né? Então podemos esperar que aqui ele reaja também para vir testar o topo novamente. Tudo indica que é isso que vai acontecer. Indo para os outros países emergentes, nós temos aqui a Índia, né, que também, olha só, está aqui no topo histórico, né, e fez mais uma semana de alta, tem tudo para romper esse topo aqui, né?
E temos a Argentina, nossa amiga aqui, que está mandando bem lá, né? Muita polêmica sobre o Milei, mas olha só, já está no topo histórico novamente, né? E está com toda a cara que vai romper, né? Eu sempre chamo a atenção da diferença do gráfico da Argentina pro... Lembrando, isso daqui é o ETF da Argentina nos Estados Unidos, né? Cotado em dólar. Então, olha só a diferença desse gráfico para o nosso EWZ ali enroscado, né? Indo agora para as commodities, nós temos aqui esse afunilamento aqui que está bem enroscado, né? Então, não teve nenhuma novidade, continua aqui na faixa dos $80 e apesar de ter toda essa turbulência lá no meio Oriente, não está afetando o preço do dólar, o preço do petróleo, né? Então, isso daqui é uma boa notícia, porque as coisas estão se balanceando, né? Um pouco menos de atividade econômica e um pouco mais de tensão, ele acaba ficando aqui no mesmo lugar. O minério de ferro já fazendo pivô de baixa aqui, isso daqui é preocupante, né? Então isso daqui atrapalha demais a nossa Vale. O cobre conseguiu fazer marcar um fundinho aqui, né? Eu não sei se ele não vem testar essa linha aqui deste canal de longo prazo, né? Pode ser que ainda venha, mas querendo ou não, marcou um fundo. Isso daqui é uma boa notícia. Se ele romper aqui, podemos pensar em voltar a comprar o cobre aqui pelo gráfico diário, tá? Quem opera aqui fora. Aí, indo para o ouro, que é o destaque da semana, né? Toda semana foi boa, né? Mas o ouro é o destaque da semana porque ontem eu fiz o Momento Economês. Vou deixar o link aqui de acesso para esse Momento Economês que foi publicado ontem. E falando sobre o ouro, sobre o rompimento do ouro, né? Então, se você não está com a notificação ainda aqui do canal ou não está inscrito, clica lá para receber a notificação, senão você perde esses vídeos, né? Então, o que eu tenho para dizer olha só, o ouro tinha rompido essa resistência aqui dos 2.000, 2.100, né? E tinha feito aqui uma consolidação, né? Que nós estávamos na dúvida o que ia acontecer aqui, né? Se ele ia conseguir romper ou não. E essa semana ele confirmou aqui e fechou acima dos $2.500, né? Então ele atingiu o primeiro alvo de FIBO deste pivô de alta aqui, né? O alvo de 100% aqui deste pivôzão aqui, olha, chegou aqui nesse alvo. Agora o próximo alvo dele é nos 2.800, né? Vamos ver com que velocidade isso aqui vai, mas o ouro é para cima, então confere lá o Momento Economês que vale a pena a explicação do porquê que o ouro está fazendo esse movimento e por que a gente pode confiar nele, né? A prata também fez uma reação, olha só, marcou um fundo aqui. A prata, olha, ela tem aqui esse triângulo ascendente, né? Já cansei de falar dele, né? E ela tá sofrendo aqui para romper, mas a hora que esse negócio romper aqui, isso daqui vai explodir, né? E é característica de commodity, né? E ela deu um bom sinal aqui, porque marcou um fundo, né? Fez uma reação aqui e ela está numa região de bastante resistência. Então, se conseguir vencer essa região aqui, eu acho que nem esse topo segura ela, pode ter uma boa oportunidade de compra na prata, tá bom? Seguindo aqui para as moedas, nós temos o DXY, que deu uma fraquejada aqui, né? Os juros estão apontando para baixo, então o DXY também tende a ficar mais fraco, né? Se os Estados Unidos pagar menos juros, o dinheiro começa a procurar outras alternativas, né? Então isso daqui faz sentido. Mas de qualquer jeito, ele ainda está num patamar forte, né? 102 é um patamar forte porque a linha zero de equalização é 100, né? Então quando ele está acima de 100, significa que ele estava valendo mais do que a cesta das outras moedas, né? Basicamente é isso. Olhando aqui, a principal moeda que nós estamos de olho é o ien japonês, né? E que nós vemos aqui que, apesar dessa desvalorização do dólar, nós vemos aqui o ien japonês fazendo fundo, ou seja, ele querendo ir testar topo novamente, o que é uma desvalorização do ien. Isso daqui é um bom sinal porque significa que o pessoal volta a acreditar no carry trade, volta a acreditar que o BOJ não vai subir juros, então o mercado volta ao seu nível normal, né? E ele deve fazer uma pernada de alta aqui, como ele fez nas outras vezes, né? Óbvio que está todo mundo meio com receio desse trade, mas o destino dele provavelmente é um novo teste de topo lá nos 160, né? Indo para as criptomoedas, o Bitcoin até que tentou reagir aqui na semana passada, né? Mas ele continua aqui nessa faixa dos $60. E o problema dessa faixa dos $60
é que nós temos muita resistência aqui, né? Então, ele está com dificuldade de romper. Se ele conseguir voltar aqui para o 70, aí volta a esperança de ele romper. Mas já tem muita gente falando em um período aqui de correção, ele ficar aqui para baixo. Eu, sinceramente, do jeito que está essa configuração, eu não faço apostas, não estou operando o Bitcoin. O que eu digo é que é uma questão de tempo para ele romper o topo. Agora, esse tempo pode ser meses, né? Então não tem por que ficar se envolvendo com esse negócio agora para quem faz trade, né? Quem faz position é outra coisa. O Ethereum também, olha só, ele demonstrou até menos força do que o Bitcoin porque ele não conseguiu voltar para dentro da consolidação aqui, né? Então tem dois jeitos de ver esse negócio aqui. Essa ligeira fraqueza em retomar a alta aqui, né? O outro jeito de ver é essa linha de tendência aqui que ele continua se segurando, né? Então não atrapalhou a tendência. Esse negócio aqui em algum momento deve romper, mas pode demorar mais tempo do que a gente esperava, né? Então agora vamos ver as FANGs, as magníficas 7, né? E todo mundo aqui, como eu disse, tirando o Google que está meio ramelado, todo mundo aqui está bem, né? Então nós temos a Apple, olha só, também vindo aqui quase testar topo histórico, né? Não tem nada que segure esse negócio aqui, existe uma atração para testar o topo histórico. A Microsoft um pouco mais fraca do que a Apple, né? Ela é um pouco, não é mais fraca, ela é mais lenta, né? Em termos de força, tá ali sempre cabeça a cabeça com a maior empresa do planeta, né? Mas, olha, marcou fundo aqui, eu diria que se romper aqui a máxima da semana passada, tem compra para vir testar topo histórico ou até romper, né? Eu não tenho medo de comprar a Microsoft nunca. A Amazon também, olha só, veio aqui testar essa região, fez uma bela de uma reação e tudo indica aqui que vai testar topo histórico. O Google, como eu disse, ele demonstrou menos força, né? Então você vê que as outras todas fizeram aqui uma barra verde maior, né? Ele ficou aqui segurando aqui no mesmo lugar. Mas em termos de tendência, isso daqui não muda nada, né? Isso daqui é 1, 2, 3, se romper aqui o topo, tem compra do mesmo jeito que as outras. A tendência é de alta, tá? A Meta está no topo histórico, tem tudo para romper aqui. Se romper, tem compra de Meta, tá? Ela está muito forte. A Tesla, esse é um gráfico mais complicado, né? Porque ela está aqui neste canal de baixa, né? Então está fazendo topos mais baixos e ao mesmo tempo aqui deixou um fundo e fez um fundo mais alto, né? Então tem uma dúvida aqui, será que esse negócio aqui vem romper esse negócio? Ou será que o que está mandando é essa tendência de baixa? Então, na dúvida, eu prefiro não fazer nada, não estou me envolvendo com Tesla, não. O gráfico está mais difícil. Tem um monte de gráficos mais óbvios aí para a gente operar. A Netflix, olha, praticamente no topo histórico aqui, não sei se é dessa vez que ela vai romper, mas eu não duvido romper, né? Netflix pegou uma força, tá impressionante, né? E a Nvidia também, olha só, de novo vindo aqui para o topo histórico, né? E tem tudo para romper isso daqui. O que chama atenção também, eu vou passar rapidamente aqui, por algumas consumer staples que estão fortes também, porque tem muita gente realizando lucro dessas magníficas, né, assim como o Warren Buffett fez com a Apple, para colocar dinheiro nessas empresas que são mais seguras de dividendos, né, e aí nós vemos aqui alguns destaques, né, então nós temos a Coca-Cola que rompeu o topo histórico, né, e olha, tá uma consolidação aqui, no rompimento aqui dos 70, tem compra nessa Coca-Cola, tá? A PepsiCo tinha essa configuração aqui de arredondamento, mas olha, eu te digo uma coisa, do jeito que está o mercado, obviamente, se a gente tivesse uma correção, isso daqui poderia ser uma preocupação, mas eu não duvido ela romper esse topo. Se ela romper o 180 aqui, tem compra em PepsiCo também, tá? McDonald's, ó, veio testar aqui o fundo da consolidação, isso aqui é tendência de alta, né? Veio testar o fundo da consolidação, rompimento aqui tem compra para vir testar topo histórico. Johnson & Johnson está aqui numa bandeira de alta, né? Marcou um topo aqui, esse daqui já mais parecido com a Tesla, né? Então, como tem esse canal aqui, fica meio preocupante, né? Mas não é um ativo que está feio. O Walmart, que é o gigante do varejo, né? Olha só a semana que fez, mais um pivô de alta aqui, é impressionante a força que está o Walmart, né? Procter & Gamble, topo histórico aqui, olha, tá pensando aqui, se romper esse negócio, isso aqui é um triângulo ascendente, a hora que se livrar dessa região de 170 aqui, esse negócio vai voar, tá?
E nós temos também o setor bancário, né, que é importante ficar de olho. Nós temos aqui o Bank of America, que ele tem uma tendência mais lateralizada, mas querendo ou não, ele está subindo, né? Isso daqui marcou um fundo aqui e deve continuar subindo. O JP Morgan está no topo histórico, canal de alta aqui, deve romper esse topo histórico. O Wells Fargo também aqui está muito próximo do topo histórico, marcou um fundinho aqui, deve escalar aqui para o topo histórico. O Goldman Sachs está no topo histórico, né? Não precisa falar muito. Morgan Stanley também aqui muito próximo do topo histórico. Então, assim, resumindo, turma, vocês viram que foi rápido essa parte aqui dos Estados Unidos. Normalmente demora mais de meia hora. Hoje foi rápido, por quê? Tá tudo alinhado, VIX para baixo, todos os ativos aí indo testar topo histórico ou já testando topo histórico, né? Tanto os ativos de mais risco, né? Quanto os ativos dos consumer staples, aí os tradicionais, todos estão muito bonitos, os bancos estão bonitos. Então, assim, até prova em contrário, temos que seguir essa tendência e não adianta ficar duvidando e falando assim, mas vai cortar juros, mas eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre os riscos, né, o negócio de job claims, corte de juros, o VIX e tal. Só que sempre com o disclaimer de que você tem que esperar o sinal do gráfico, né? Essas coisas demoram para se desenvolver e sempre pode ser diferente, né? Cada momento tem as suas peculiaridades, né? Então, enquanto o mercado está subindo, a gente tem que acreditar que ele vai continuar subindo, tá bom? Não menospreze a tendência. Vamos agora olhar o Brasil, então. Então, olha, turma, começando aqui pelos juros, nós tivemos aqui uma semana de alta do DI, né? Ele continua dentro dessa consolidação aqui. Não acho que vai romper, deve ficar por aqui um tempo, mas tem muita notícia no mercado aí falando de possível alta de juros. Eu acho que é mais ameaça de jogar informação para dar um ar de credibilidade para não ter que aumentar os juros, tá? Mas, querendo ou não, é o que está acontecendo no mercado, né? Falando sobre o Ibov, né, a estrela que veio testar o topo histórico aqui, né? Então, como eu disse, ele deixou aqui essa sombrinha, né? Mas, de qualquer jeito, está no topo histórico aqui. E a dúvida agora, nós vamos olhar lá no índice, o que deve ser o próximo movimento, né? O índice não está no topo histórico porque ele faz o ajuste da inflação, né? Mas o Ibov está. Então, depois dessa semana aqui, dessas 2 semanas aqui que nós subimos 9%, é uma pernada importante, né? Normalmente ele deveria enfrentar alguma resistência aqui, dar uma parada para pensar alguma coisa, mas já teve, por exemplo, quando nós tínhamos aqui esse topo, ele chegou aqui também e depois, olha, meteu alta. Então, não duvide que isso daqui pode acontecer, tá bom? Nunca duvide da tendência. Então, olha, olhando aqui o índice, nós temos essa região aqui dos 136 mil pontos, que é uma região de bastante briga anteriormente, né? Então, você pode ver que aqui funcionou como suporte, aqui funcionou como suporte, depois virou resistência, e assim por diante, aqui é uma resistência. Então, na sexta-feira, ele fez um candlezinho aqui de indefinição. Então, se na segunda-feira nós fizermos um candle de baixa aqui, ele marca 1, 2, 3, seria, para mim, o que seria mais saudável, né, depois de toda essa alta, era ele vir aqui, pelo menos aqui até o 133, fazer um pullback nesse topo rompido, alguma coisa assim, né? Aí vamos até ver aqui uma retração de Fibonacci, né, onde é que estão os lugares. Olha só, 132.700 coincide aqui com esse topo, né? Primeira retração de Fibonacci, seria muito saudável ele fazer isso daqui, descer uns 3 mil pontos para depois fazer um pivô de alta, né? Mas isso é o que eu gostaria, isso não quer dizer que é o que o mercado vai fazer. Então, olhando aqui os 60 minutos, nós vemos que ele ainda não virou para baixo, né? Então, por isso que eu digo que isso daqui é uma perna de alta e aqui nós temos uma consolidação. Essa consolidação aqui pode ser rompida para cima, tá? A tendência continua de alta. Então não adianta querer adivinhar e falar assim, eu vou vender porque eu acho que vai cair. Não, você pode vender se ele perder o fundo, e aí se ele marcar um topo mais baixo, e aí fizer isso daqui. Aí sim você pode vender e tem espaço aqui para descer, pelo menos até aqui, né? Era o que eu gostaria que ele fizesse. Se por acaso ele romper topo aqui, vamos seguir comprando, que já estamos comprando desde que ele fez esse rompimento aqui, esse rompimento aqui, esse rompimento aqui, já virou para compra, né? Olhando aqui o dólar,
veja que essa semana aqui ele fez um candle muito com cara disso daqui, né? Parecido e tal, né? E aí, é isso que eu digo da expectativa, né? Então, a gente tem expectativa de que ele já vai fazer uma barra assim e vai, meter o louco aqui para vir para os 6. Isso pode acontecer? Pode, mas nem sempre acontece, tá? O dólar ficou bem volátil aqui por conta do Japão, né, do negócio do carry trade, mas também por conta dos burburinhos no Brasil, né, e agora com a história do talvez alta de juros, tal, deu uma acalmada no câmbio, isso aí foi proposital, né. Então, e por isso que eu estou dizendo que ele pode ficar um tempo aqui, olha só, pensando nessa região, tá vendo? Ó, como ele ficou aqui um tempão. Só essa expectativa que eu digo que isso aqui pode acontecer, tá? Sem dúvida, se romper aqui, vai ter compra, tá? Mas cuidado, porque se ele ficar aqui por um tempo, você tem que ter um plano de trade de consolidação. E a operação de consolidação é diferente da operação de direção, né? Então, é só esse alerta que eu estou dando. Aí, quando você olha aqui os 60 minutos, a gente vê que ainda não tem nenhum sinal, né? O que vai ter é, se romper aqui, nós podemos começar a comprar nas oportunidades que ele der. Se por acaso ele perder o fundo, pode até ter venda, né? Eu acho menos provável, porque nós estamos numa região de bastante suporte, tá? As small caps, tá vendo? Olha só, depois de uma semana de alta, ela já deu uma pensadinha aqui. A small caps está bem enroscada aqui nesse miolo, né? Então tá mais difícil de operar do que o índice, né? Eu recomendo focar mais no índice do que na small caps, até o índice de small caps se definir, né? Obviamente tem um monte de small caps aí que estão boas de operar, né? Mas olha só como esse negócio aqui está complicado. Então, essa semana aqui ele não deu nenhum indício aí do que ele vai fazer na sequência, tá? Aí, indo para os setores, nós temos aqui o setor de materiais básicos, que está bem enroscado, ele pode perder esse fundo aqui, né? Com o minério de ferro perdendo, então cuidado, por isso que eu não acho que tem compra aqui. Se perder o fundo, aí tem venda. O setor industrial fez uma bela de uma reação, né, muito puxado pela VEG, mas tem outras indústrias aí que estão andando também, então olho nesse setor aqui, porque ele vai vir testar topo histórico. Tá? O setor de consumo tinha dado uma empolgada aqui na semana passada, já essa semana aqui deixou um sinal meio preocupante, né? Então, fica de olho, tem alguns ativos que estão até interessantes, mas não é um consenso de mercado que esse negócio vai virar para cima, tá? Porque esse negócio de falar que os juros vai subir e tal é muito ruim para esse setor, né? O mesmo aconteceu aqui com o setor imobiliário. Semana passada fez o rompimento, empolgou, essa semana aqui deu uma ramelada. Eu acho que o setor imobiliário tem mais chance de vir testar topo do que o setor de consumo, tá? Mas seja seletivo nas empresas que você vai operar. Tem empresas que estão muito bonitas e tem empresas que estão horríveis. O setor financeiro, olha, rompeu o topo histórico aqui e o setor financeiro deve continuar andando. Então, o setor financeiro é o que mais tem consenso para puxar o índice para cima. Mas você vê que o setor de materiais básicos não está bonito, né? O setor de consumo não está bonito, então não é um consenso assim que todos os setores foram para cima. Já o setor de utilidades, ele continua para cima, rompeu o topo histórico e tal. O único senão do setor de utilidades é que ele está aqui na linha de retorno desse canal, né? Então já faz bastante tempo, desde lá do Covid, que ele não consegue romper. Então pode ser que ele fique enroscando aqui e dê uma pensadinha, né? Lembrando, o setor de utilidades ele é mais lento, né? Então é normal. Indo agora para as principais empresas do Ibov. Itaú brilhou com uma barra aqui maravilhosa de rompimento de topo histórico, né? 6% não é pouca coisa para Itaú, tá? Isso daqui, Itaú, se ele conseguir se livrar, veja aqui no longo prazo, né? Como essa linha intermediária do canal está funcionando aqui, né? Teve momentos em que ele ficou na parte de cima do canal, depois faz um tempão que ele está na parte de baixo do canal. Se o Itaú conseguir se livrar aqui e voltar a subir para essa parte de cima do canal, essa linha passa a ser suporte, tá? Vamos torcer para ele conseguir fazer isso, tá? Muito bonito, o Itaú só tem compra, tá? O Bradesco deixou aqui uma sombrinha, né? Vamos ver se ele consegue, se ele faz algum tipo de correção aqui, porque subiu demais, isso aqui não é normal para Bradesco, né? 22%. Então, cuidado com compras essa semana de Bradesco, tá? Olha, ele deixou um candle de topo aqui, tem divergência do IFR, se não me engano. Aqui não é no diário, é nos 60 minutos que está com divergência. Estou acompanhando de perto isso daqui, olha.
Mas veja como essa divergência aqui, ela já foi acionada, porque na sexta-feira só essa queda que ele deu aqui, ele já veio aqui para baixo, né? Então, assim, esse Bradesco aqui, eu recomendo fazer venda nele só se ele, como ele estava muito forte, né? Só se ele realmente confirmar aqui um pivô, né? Ou seja, tem que fazer um teste de topo e fazer um pivô. Aí você tem essa marcação de topo e aí a gente pode vender ele, tá? Cuidado porque ele está muito forte. Por outro lado, como eu disse aqui, ó, esse candle aqui de sexta-feira, vamos ver se entrou volume. Não foi um candle de volume. Veja aqui os de rompimento, como entrou volume, e aqui não foi um candle com muito volume de exaustão. Então, continua o cabreiro aqui com esse Bradesco, com essa alta, tá? Não dá para confiar muito que ele vai cair, porque lembrando que ele já fez esse movimento aqui, né? E depois continua subindo. Então, isso aqui pode acontecer de novo. Indo para Banco do Brasil. O Banco do Brasil veio testar topo histórico e olha só, é um fechamento aqui acima de todo esse conjunto. Então, o Banco do Brasil, se ele romper aqui, tem uma compra maravilhosa, tá? Não menospreze esse rompimento aqui não, o Banco do Brasil está bem forte. A Sambi, olha só, também a partir daqui, né, ela tem compra, né? A gente pode vencer tudo isso daqui e vir testar esse topo aqui. Tem espaço para andar, né? Lembrando que ela já fez aqui uns fundinhos mais altos, né? Então, se ela conseguir se livrar disso daqui, podemos comprar a Sambi essa semana, tá? A Vale, tá na iminência de perder o fundo aqui, muito feio, né? Então, se perder o fundo, ela vem aqui para os 49, né? Então, não tá fácil de operar a Vale não, né? Eu só vou operar se ela perder os 55. A Petro fez aqui, olha, esse ombro, cabeça ombro dela aqui está praticamente anulado, né? E agora ela está nessa consolidação. Se ela romper esse topo aqui, tem compra em Petro, tá? E ela deve voltar aqui, inclusive até fazer novo topo histórico, não duvide. A B3, nós tivemos aqui mais uma semana de alta, essa B3 aqui tem tudo para vir testar topo, tá? Então pode operar comprado nela. A VEG, não preciso nem falar, né? Então o rompimento desse triângulo aqui, ela está muito forte, mais uma semana de alta aqui, com 7%, só tem compra em VEG, tenha fé nesse ativo, tá? A Magalu, que tinha feito aqui, até durante a semana, ela estava fazendo uma reação, né? Eu acho que se ela conseguir se livrar dessa região aqui, ela pode ainda dar mais uma pernada de alta, tá? Mas ela fechou aqui com um sinal ruim, tá? Olhando aqui pelo gráfico diário, eu acho até que configura uma venda aqui, né? Parecido com isso daqui, quando perdeu, olha só. E aqui nós temos uma situação parecida. Se perder aqui, tem venda em Magalu, tá bom? E para finalizar, as commodities, o milho não aconteceu nada, o boi não aconteceu nada, a soja continua caindo, olha só, uma bela de uma queda aqui. O destino dela é esse fundo, tá já bem perto dos 20, falta só R$1, né? E o café teve uma semana bonita, né? Vamos ver se ele rompe aqui, o café é o mais forte deles e tem compra no rompimento aqui dos 300. Já falamos disso faz tempo, né? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Vídeo mais rápido porque o mercado ajudou, né? Tudo alinhadinho, não tem muito que ficar discutindo, é só seguir a tendência, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodé. E se quiser operar junto com a gente no Método DX, na sala ao vivo, ter acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.